Olá pessoal, eu sou o Anderson Justino, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos ter uma introdução ao xadrez, aprendendo sobre o posicionamento das peças e a sua movimentação. Vamos lá para o tabuleiro? Então pessoal, o xadrez é um jogo que vai exigir raciocínio lógico e estratégia e não envolve o elemento sorte, com a exceção do sorteio das cores que ocorre no início do jogo. O surgimento do xadrez ele ocorreu lá no século VI, na Índia, com o nome de Chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército, em sânscrito. Posteriormente foi lá para a China, depois para a Pérsia, e a palavra persa Shah, que significa rei, deu origem do nome xadrez. A forma atual desse jogo ela surgiu lá no sudoeste da Europa, na segunda metade do século XV, depois de ter evoluído das suas antigas origens persas e indianas. E o xadrez ele é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios, clubes, escolas e por aí vai. Ele foi reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional em 2001. E não existe idade para começar a jogar xadrez. Um menino de 3 anos de idade, que se chamava Misha Osipov, um menino russo, ele jogava com enxadristas profissionais adultos. Imagina só, uma criança de 3 anos de idade jogando xadrez com profissionais. Então vamos lá? Vamos começar aprendendo o posicionamento correto do tabuleiro. Sempre aqui, a casa branca vai ficar no canto direito. Se o tabuleiro estiver assim, tá errado. Não pode colocar as peças assim. A casa branca tem que ficar aqui no canto direito. Esse tabuleiro aqui, ele tem até um desenhozinho, então não tem como errar, né? Tem esse desenho aqui, mas em outros tabuleiros que não tem desenho nenhum, você já tem que ficar sabendo que começa sempre, a posição correta do tabuleiro é com essa casa branca aqui no seu canto direito. Então vamos lá. As peças que ficam na frente são os peões. São essas peças aqui. A movimentação do peão é a seguinte. Na primeira jogada dele, ele pode ir 2 casas à frente. A partir daí, só uma casa à frente. Na primeira jogada ele pode ir 2 ou 1, o que a pessoa preferir, né? Esse é o peão. Todos eles vão se movimentar da mesma forma e ele vai capturar as peças que estão aqui na diagonal dele à frente. Ele não captura para trás, não captura para o lado, não, captura só na diagonal que está à frente dele. Ou seja, se ele estiver aqui, ele pode capturar aqui ou aqui, entendeu? Então vamos lá. Essa peça aqui que fica no cantinho, dos 2 lados, aqui nos cantos, é chamada de torre. A torre, ela vai se movimentar da seguinte forma. Ela pode ir para frente, para trás, quantas casas ela quiser, para o lado e para o outro. Quantas casas quiser, para frente, para trás, para o lado, para o outro, quantas casas quiser. Na horizontal e na vertical. Horizontal e na vertical. Vamos lá então. A segunda peça que fica aqui, do lado da torre, é o cavalo. O cavalo, ele vai se movimentar em L. Por exemplo, daqui ele pode sair daqui. Ele é a única peça que pode saltar as outras peças. Por exemplo, no início do jogo, você não tirou nenhum peão daqui da frente, você pode jogar com o cavalo.
ok? Ele vai capturar também aqui em L, por exemplo. Se essa peça estiver aqui, ele pode fazer esse L e capturar essa peça. E vamos lá. Agora a próxima peça é o bispo. Olha aqui o bispo, como é que ele é. Perceba que ele tem esse cortezinho aqui, ó. O bispo, ele vai sempre se movimentar nas diagonais. O bispo que começou na casa preta vai se movimentar nas diagonais de cor preta. O bispo que começou na casa branca vai se movimentar nas diagonais de cor branca. E aqui no meio nós temos o rei e a dama. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro a dama. A dama, ela é a peça mais apelona do jogo. Por quê? Porque a dama, ela pode se movimentar para qualquer lado. Se movimenta para cá, para frente, para os lados, para trás, na diagonal. Ela se movimenta para todos os lados. É claro que ela não vai poder fazer, por exemplo, e daqui vou para cá, fazer um L igual o cavalo. Não vai poder fazer isso. Ela vai se movimentar aqui nas diagonais, para frente, para trás ou para os lados, em linha reta, no caso, né? E o rei, ele consegue se movimentar para todos os lados também. Mas o que acontece? O rei, ele só se movimenta uma peça, uma casa de cada vez. E uma coisa que eu esqueci de falar da dama é que ela sempre vai estar na casa da mesma cor que ela. Você se lembra disso aqui, ó? A dama quer combinar a roupa dela com a casa. E o rei vai ficar ao seu lado. No caso, o rei branco vai ficar na casa preta. Da mesma forma, a dama preta vai ficar na casa preta e o rei preto vai ficar na casa branca. O rei geralmente tem essa cruzinha aqui em cima. O tabuleiro, pessoal, ele vai ter 8 colunas, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não sei se está dando para pegar direito aí. E 8 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Se acontecer do peão ele chegar à última fileira, se acontecer isso, ele é promovido. Ele é promovido ao quê? A qualquer peça que o jogador desejar, desde que não seja o rei. Não pode ser o rei. Lógico, não tem como ter 2 reis da mesma cor no jogo. Ele pode virar dama. Ele pode virar bispo, cavalo, torre, qualquer coisa ele pode virar. Sim, o nome, pessoal, aqui, ó, não é rainha, é dama. Não é rainha, é dama, ok? Não vamos confundir. Mais uma coisa importante é falar sobre o objetivo do jogo, que é fazer um checkmate ao rei, ou seja, encurralar o rei, fazendo com que ele não tenha nenhuma chance de escapar. Aqui vai um exemplo bem rápido de checkmate no xadrez. Vamos supor que a peça branca começa jogando aqui, aí vem a peça preta e joga aqui. Aí a branca vem e joga aqui. Aí essa dama da peça preta, o cara joga para cá. Pronto, acabou. Checkmate. Não tem para onde fugir. Não tem nenhuma peça aqui que vá conseguir salvar o rei ou para cá. Esse bispo só se movimenta
consegue se movimentar para cá. Acabou o jogo. Checkmate. Essa dama deu um checkmate no rei. Existe um movimento no xadrez que é chamado de roque. Já imagina o Silvio Santos falando, ó, roque! E aí é o seguinte, para acontecer esse movimento, o caminho entre o rei e a torre, seja desse lado ou desse lado, ele tem que estar livre. Então vamos supor aqui que este cavalinho foi para cá e este bispo foi para cá, e agora nós temos o caminho livre entre o rei e a torre. Mas eu tenho mais alguns requisitos. O rei, por exemplo, ele não pode estar em xeque. Vamos supor que tenha aqui esta dama e ela esteja dando um cheque nesse rei. Ele não pode fazer o roque. E ele também não pode ficar em xeque ao realizar o roque. Por exemplo, se eu fizer o roque aqui, ó, que é movimentar o rei 2 peças para cá e botar a torre ao seu lado, ele vai acabar ficando em xeque pela dama. Então não pode ser feito o roque nessas condições, ok? O roque, esse roque aqui, nessa distância menor, é chamado de roque pequeno. E se for feito para esse lado de cá, que tem aqui a dama, o bispo e o cavalo, vamos supor que o caminho esteja livre. Se tiver livre o caminho aqui, vai ser feito o roque grande. O roque pequeno ele fica mais próximo da borda. O roque grande ele fica aí 2 casas da borda. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.